Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Brasil Urgente Minas. A gente para um pouquinho de entretenimento aqui na Band, abre espaço para o jornalismo aqui da tela da TV Band Minas. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está começando o programa agora, 3 horas e 57 minutos. A gente segue então até às 5 horas da tarde com as principais notícias aqui de Belo Horizonte e, claro, também aí de todo o estado de Minas Gerais. E lógico que no programa de hoje nós vamos falar aí sobre o 12º dia, hein? Tá passando rápido, hein? 12º dia já de buscas após o rompimento da barragem de Brumadinho. Olha só, os números hoje ainda não foram atualizados. Com o passar do tempo agora, o Corpo de Bombeiros, né? A gente tinha uma coletiva de imprensa ali todos os dias. Agora, a coletiva de imprensa vai ser um dia sim, um dia não. E nesse dia não, nós vamos ter atualização aí através de boletins. Por enquanto, a gente ainda não teve essa atualização. Então, essa tragédia em Brumadinho tá aí com 134 mortes confirmadas e 199 pessoas continuam desaparecidas. Nós vamos te mostrar também aí os perigos que outras cidades vêm passando, o medo das pessoas, né? A gente mostrou aí que tem pessoas que não estão nem dormindo em outras cidades, né? Até na região metropolitana aqui. Ontem nós mostramos Itabirito e Congonhas. Hoje nós vamos mostrar Macacos, que é um distrito de Nova Lima, e Sabará. Pessoal dessas cidades, 2 cidades também, região metropolitana, o pessoal não está nem dormindo. E como dorme uma barragem ali, ó, prontinha para romper, como a gente mostrou ontem. E olha só, tem alguma denúncia? Eu cansei de falar aqui que você aí de casa ajuda a fazer o Brasil Urgente Minas. Então eu tô esperando a sua mensagem que você vai mandar agora no WhatsApp, sempre aqui no cantinho, é o 99772-7663, 99772-7663. Manda aí sua mensagem, cidade de onde você está falando, se mora em alguma dessas cidades que tem barragem, como que tá a situação por aí. Enfim, vai mandando a sua mensagem que a gente vai lendo aqui durante o programa. Então vamos começar, que o programa de hoje está cheio de notícia. E olha, pelo menos 12 pessoas já foram ouvidas pelas autoridades sobre a tragédia em Brumadinho. Neste momento, a polícia prioriza os sobreviventes. Em um segundo momento, também deve ouvir geólogos e engenheiros, autores de relatórios sobre a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. Essa barragem 1, que era a maior, que consequentemente acabou rompendo mais 2 barragens. Um estudo de 2010 havia apontado que os rejeitos tinham potencial de liquefação, o que poderia interferir na estabilidade da barragem. O Rodrigo Hidalgo explica melhor pra gente. O inquérito da Polícia Civil sobre o rompimento da barragem, que devastou a região de Brumadinho, segue várias linhas de investigação. Uma delas é a responsabilidade da Vale sobre a segurança da estrutura. A Polícia Civil ouviu o depoimento de 12 pessoas no inquérito que apura as causas do desastre. Está priorizando os sobreviventes. Depois de verificar os documentos apreendidos na mineradora durante as ordens de busca, o delegado do caso deve convocar especialistas que poderão analisar melhor o histórico da barragem. As licenças que foram concedidas, a situação que a barragem encontrava, se havia preocupação quanto ao eventual rompimento, se havia essa possibilidade ou não. Então, são elementos que irão ser colecionados e irão fazer parte desse procedimento investigativo. A polícia deve ouvir geólogos e engenheiros, autores de relatórios sobre a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. Um estudo de 2010 já havia apontado que os rejeitos tinham potencial de liquefação, ou seja, poderiam ficar menos sólidos e mais líquidos, o que poderia interferir na estabilidade da barragem. O outro ponto a ser investigado é se a Vale estava reaproveitando os rejeitos para a retirada de minério fino. Uma das etapas deste processo, que foi permitido pelo governo federal no ano passado em um decreto que atualizou o Código de Mineração, consiste em jogar água dentro da barragem para facilitar a retirada dos rejeitos, o que contribuiria com a liquefação. A polícia vai averiguar se a empresa possuía licença para fazer o reaproveitamento e se o procedimento era feito de acordo com todos os protocolos de segurança. Em entrevista ao Canal Livre, o ministro do Meio Ambiente falou sobre a responsabilidade da Vale na tragédia. Todos sabem que a Zona 1, que é o extravasamento em caso de acidente, não pode ter nenhuma estrutura que não seja inerente à operação da barragem, especificamente operacional. Ali havia o refeitório, o escritório, o almoxerifado e tantas outras infraestruturas. E mais, eu perguntei para uma pessoa
lá da companhia, vocês não sabem, vocês não estão vendo? Não, nós compramos a empresa assim. Ué, vocês compraram a empresa em 2001, nós estamos em 2019, teve 18 anos para deslocar. Se você tivesse comprado a companhia há uma semana atrás, talvez a desculpa de que comprou de um terceiro fosse verdadeira. Mas nós estamos vendo que não é. 18 anos depois você já podia ter deslocado. Então, isso mostra que a empresa, essa ou qualquer outra, precisa sentir que realmente as suas decisões têm consequências. A Justiça mandou suspender as operações da maior mineradora da Vale em Minas Gerais. A mina de Brucutu fica em São Gonçalo do Rio Abaixo e produz 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A decisão proíbe a Vale de praticar qualquer atividade que possa aumentar os riscos em 8 barragens da companhia no estado. A empresa disse que vai recorrer. A gente vem dizendo aqui já há alguns dias, eu acho que é importante bater na mesma tecla, né, que a gente fala todos os dias aqui no Brasil Urgente Minas. Hoje, a polícia está investigando a responsabilidade da Vale neste acidente. A gente ainda tem que usar esse termo, né? Infelizmente, a gente ainda tem que tratar essa tragédia como um acidente. Talvez daqui uns dias, algumas semanas, ou até mesmo alguns meses, não trataremos mais assim. Só que uma coisa está clara, o próprio ministro do Meio Ambiente já disse que a Vale tem muita responsabilidade sobre esse acidente, que deixou aí mais de 100 mortos e, por enquanto, 200 desaparecidos. Ou seja, eu volto a falar na questão da punição. Até agora, 5 engenheiros foram presos. Foram atrás das grades aí, 2 da Vale, 3 que eram terceirizados. Já tem burburinho aí que estão para sair. Falaram que ia ficar 30 dias, que seriam ouvidos pela justiça, mas já tem burburinho, já tem equipe pronta ali para esperar os engenheiros, porque há risco já que eles sejam liberados. Mas e aí? A polícia está investigando agora porque tem 11, 12 dias que aconteceu a tragédia em Brumadinho. E daqui um mês? Vai estar investigando ainda? Vai ter punição para esses caras? O alto escalão da Vale, quem comprou essa empresa em 2001, vai ser punido e que não fez absolutamente nada? Porque estava tudo errado, absolutamente tudo errado. E a gente vem ouvindo isso dia após dia. Vai ser esquecido de novo igual foi Mariana? Eu repito aqui, não adianta ficar só com multinha. Multinha. Porque esses valores que estão sendo cobrados não é nada para Vale. Em Mariana, só uma multa foi paga pela Samarco, uma multa dividida em mais de 50 prestações. Se for para ter esse mesmo final, para agora as investigações e fala que aqui é a casa da mãe Joana. Sabe aquela história que se cobrir virar circo, se cercar virar manicômio? Um negócio assim, o ditado. É isso que está acontecendo no Brasil. Por isso que a gente está falando todos os dias, o programa inteiro dessa tragédia em Brumadinho. Por solidariedade às vítimas e principalmente por justiça. 2 casos grandes de 2015 a 2018. 2018, 2019. 2 casos, hein? A maior tragédia ambiental e agora uma das maiores ambiental e também uma das maiores tragédias humanas da história desse país. Então a gente vai continuar acompanhando, né? A gente está vendo aí que a justiça tá fazendo o seu trabalho, a gente está vendo aí que a polícia está investigando, pessoas estão sendo ouvidas, mas a gente quer um desfecho dessa história. Se não for pra gente do alto escalão ser preso, para agora e fala que a vida dessas pessoas, que essas famílias não valem absolutamente nada. Porque se nada acontecer, todas essas mortes foi mais uma vez em vão. Em vão. Então a gente vai seguir acompanhando esse trabalho da justiça, da polícia e a gente torce para que, como eu disse, o alto escalão da Vale, pessoas de lá sejam severamente punidas. Senão daqui, não sei, 2 meses, 2 anos, 10 anos que seja, a gente vai estar falando de outra tragédia e como a gente vem mostrando no Brasil Urgente, outra tragédia que pode ser, por incrível que pareça, muito maior. E olha só, o Tribunal de Justiça de Minas criou um grupo de trabalho para monitorar as ações judiciais que envolvam atividades com potencial risco de dano ambiental e humano no estado. Esse grupo vai prestar o apoio necessário aos atingidos das barragens de Mariana e Brumadinho e deve acelerar os processos no judiciário mineiro, além de ajudar a evitar novos incidentes do tipo no estado. É o que eu venho dizendo. Foi criado esse grupo aí agora para monitorar esses processos, porque senão vai caindo no esquecimento. Mariana, diga-se de passagem, já estava esquecida.
Mal falávamos sobre Mariana, mal comentava sobre Mariana. Ali quando completava 1 ano, 2 anos, muitas pessoas, eu confesso até mesmo eu, cheguei a acreditar que aquilo foi uma tragédia mesmo, né? Lógico que a gente cobrou muito punição da Samarco na época, e a gente vem cobrando isso também, mas meio que aconteceu lá, não vai acontecer de novo, né? Empurraram com a barriga aqui, colocaram panos quentes aqui, mas agora não dá mais para fazer isso. Se continuar tratando dessa maneira, a gente vai falar muitas e muitas vezes de tragédias parecidas como estas aqui no Brasil Urgente Minas. Ainda mais aqui em Minas Gerais, né? Outros estados também a gente vem acompanhando no noticiário da Band aqui, Jornal da Band, Brasil Urgente Nacional, que outros estados também sofrem com isso. Mas Minas Gerais, nesse caso, está no olho do furacão. A equipe da Band teve acesso a uma área restrita, onde se concentram as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale. O repórter Márcio Campos entrou na famosa Zona Quente, que a gente vem falando, a área de atuação dos bombeiros, e mostra de perto esse trabalho aí dos bombeiros. Morreu, velho. Joga pra ela a corda. Ele é meu esposo, pai da minha filha! A gente tem esperança de encontrar ele com vida. Nós não podemos agora definir quanto tempo a pessoa consegue ficar com sobrevida. Tudo, cara, que estava pela frente foi embora. São 5h30 da manhã. O primeiro helicóptero de resgate pousa no heliponto improvisado no campo de futebol do vilarejo Córrego do Feijão, distante 13 quilômetros do centro de Brumadinho. Aos poucos, o posto avançado de buscas recebe os bombeiros que vão se deslocar para as áreas atingidas pela onda de rejeitos de minério. Hoje, a nossa equipe vai passar o dia com um pelotão de um batalhão especializado nesse tipo de trabalho. Aos poucos, a paisagem se transforma. Em meia hora de trajeto, avistamos a barragem que se rompeu. Autorizado pelos bombeiros, o jornalismo da Band acessa a área mais perigosa, conhecida como Zona Quente. É aqui que ficavam os prédios administrativos, oficinas, laboratórios e o restaurante onde estaria a maior parte das vítimas por causa do horário de almoço. Nós conseguimos chegar exatamente no ponto onde se concentrava a maior parte dos funcionários da mineradora. Onde a máquina está raspando ali, que o Fernando Sanches mostra pra gente, é o piso do refeitório. Logo à frente aqui da máquina, onde a máquina está revirando aqui no momento, nós encontramos um corpo e esse corpo estava preso aí entre a mesa e a cadeira ali. Nesse momento, os bombeiros concentram buscas em volta desse eixo, o eixo de um ônibus, né? Ao lado do refeitório. Bem ao lado do refeitório, onde ficava o estacionamento que as pessoas paravam para poder almoçar. A cerca de 2 quilômetros da barragem fica o pontilhão da linha do trem usado para escoar o minério. Nesta área estava também uma pousada. O acesso é difícil. Os bombeiros só chegam aqui caminhando pela mata. Sob a supervisão do Batalhão de Emergência Ambiental e Resposta a Desastres, a equipe da Band será a única a acompanhar de perto as buscas por desaparecidos em meio à lama que devastou tudo por onde passou. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Por que tanto tempo para localizar indício de desaparecidos? Exatamente por isso. Para eu percorrer, 4 metros, eu já estou levando quase 10 minutos. Cada dupla tem uma linha de busca. E a nossa é passar por aqui onde ninguém passou, porque senão não tem objetivo todo mundo passar pelo mesmo lugar. É muito desgastante. Bastão fundou inteiro. É um misto de cansaço, de esforço físico, de esforço mental, psicológico. É muito emotivo estar aqui, é muito. Antes do dia começar a escurecer, por segurança, as equipes iniciam um retorno para a base. Mas o descanso só vai começar mesmo após quase 2 horas de retorno ao posto avançado.
é que agora todos os profissionais que tiveram contato com a lama passam pelo processo de profilaxia. Limpeza total dos rejeitos. Roupas e equipamentos recebem um jato de sabão e água. O próprio bombeiro é quem lava a roupa e a bota que serão usadas no dia seguinte. Já em um banheiro improvisado em uma tenda, é feita a limpeza mais detalhada debaixo de uma ducha. E após tudo isso, eu e o cinegrafista Fernando Sanches ainda recebemos a dose de um antibiótico, que vai nos prevenir de doenças como a leptospirose, por exemplo. Ao final de cada dia, já com a noite chegando, o comandante faz um balanço dos trabalhos e todos se reúnem para uma oração. Santificado seja o vosso nome. Após 7 dias de trabalho, parte da tropa volta para casa e outra assume o resgate. Revezamento necessário para que o trabalho não caia de rendimento. Trabalho é minha missão! Trabalho é minha missão! Busque salvamento! Busque salvamento! Operações em desastres! Operações em desastres! Brasil! Brasil! Boa! Boa! Tá aí, então, a matéria do Márcio Campos e a gente vem falando, né, sobre essa questão dos bombeiros, esses militares que estão trabalhando hoje, completando aí 12 dias de trabalho, muito trabalho. E aí, quando a gente vê uma reportagem dessa, né, completa, o repórter entrou ali na zona quente, né, literalmente entrou na lama, a mesma coisa que faz os bombeiros todos os dias, e a gente vê a dificuldade, como é difícil esse trabalho que os militares estão realizando incessantemente, trabalhando aí turnos de até 7 dias para tentar encontrar mais vítimas. É lógico, ainda buscando encontrar sobreviventes, por que não? Ou até mesmo encontrar os corpos das pessoas para que elas tenham pelo menos, que os entes queridos tenham aí mais tranquilidade e consigam pelo menos fazer um enterro digno aí para os seus entes queridos, né? E olha só, um carro foi encontrado na manhã de hoje no Rio Paraopeba, próximo ao Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana aqui de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro foi encontrado por 3 militares da corporação. Ainda não se sabe se há corpos dentro do veículo. Você está acompanhando aí, ó, as imagens e está sendo analisado ainda, porque olha só como que o carro foi encontrado, né? Como que ele vai ser retirado. Se vai ser por guindaste, são 2 opções, né, André? Eles podem ser retirados por guindaste ou caminhão muque, né? Um caminhão que pode auxiliar a tirar esse carro. Veja bem, gente, veja bem o tanto de lama. A gente vem falando sobre esse tanto de lama, esse mar de lama que atingiu a cidade de Brumadinho. 12 dias, 12º dia de buscas, e o Corpo de Bombeiros acabou encontrando então um carro. Você está vendo aí a foto, ó? Essa foto que a gente recebeu hoje, inclusive do carro que foi encontrado no Rio Paraopeba. Não se tem informação de vítimas, né, se algum corpo foi encontrado dentro desse carro, e agora o Corpo de Bombeiros então estuda a melhor maneira de retirar o carro dentro dessa lama. Muito triste, muito triste. Por mais que a gente fale aqui, né, todos os dias, por mais que a gente já esteja até acostumado em falar dessa tragédia, a cada dia, a cada reportagem, a cada foto é mais complicado e mais ainda inaceitável tudo o que está acontecendo em Brumadinho. Agora, olha só, 4h16, 4h16, o Brasil Urgente Minas está só começando, mas vamos fazer uma pausa rápida. O Bandzap está aqui, estou esperando a sua participação, 997727663, intervalo comercial, é coisa rápida, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas na tarde desta terça-feira. Olha só, ontem nós mostramos aqui no programa e falamos sobre o medo das pessoas que moram em cidades que têm alguma barragem, ou até algumas que são cercadas, né? Uma cidade que é cercada por barragens. Tem gente que não está dormindo. Imagina você aí de casa vendo tudo isso que aconteceu em Mariana e agora em Brumadinho, ter que viver próximo a uma área, né, onde tenha uma barragem. Ontem nós mostramos de 2 cidades, Congonhas e Itabira. Foram essas 2 cidades que nós mostramos aqui no Brasil Urgente Minas. Mas olha, moradores de Nova Lima, que pertinho de BH, na região metropolitana, temem uma nova tragédia na cidade que é cercada por 26 barragens.
Em 2001, o rompimento de uma dessas estruturas usadas por mineradoras matou 5 pessoas e deixou um rastro de destruição. Wanda Sampaio na tela. O espelho d'água da barragem Capão do Mato, da mineradora Vale, esconde muitos resíduos de minério. E neste ponto, bem ao lado da barragem, nós encontramos este paredão com muitas rachaduras. Aqui na frente, o concreto já está se soltando. E o que está acontecendo aqui? Está sendo colocada uma fina camada de cimento em cima de todas essas rachaduras. José Paulo mora na região há 15 anos e mostra outra rachadura na estrutura da barragem. A nossa preocupação, independente se vê trinca ou não, ela é enorme, porque a gente não pode confiar em mais nada que a Vale fala. Se a gente se a Coca Feijão estourou, sendo que não corria nem risco de estourar, todo mundo tem que ficar preocupado. Não existe barragem segura. A cidade de Nova Lima, a 25 quilômetros da capital, é cercada por 26 barragens. Esta é a que fica mais perto da comunidade, cerca de 2 quilômetros. Uma proximidade que dá medo a quem vive e trabalha por aqui. Na direção da barragem, o pequeno arraial de macacos atrai muitos turistas. Tem trilhas, nascentes e uma capela do século XVIII. Depois da tragédia de Brumadinho, o medo aumentou por aqui. Como nesta escola, onde estudam quase 200 crianças. Nós ficamos apreensivos em relação à barragem e tudo o que aconteceu e o que possa vir a acontecer com a gente. Este comerciante teme que as barragens sejam uma ameaça para a comunidade. Macacos é um ponto turístico. Se acontecer alguma coisa, a gente perde a renda, não tem de onde tirar. Então, nós precisamos disso, de ajuda, socorro. Seu Jaime voltava para casa de carro quando foi surpreendido pela lama. Eu consegui arrebentar o vidro do caminhão para sair para fora. Senão, nós não conseguíamos, não. A hora que o vento entrou, aí eu puxei de lá de baixo assim, aquela respiração assim. Foi uma coisa impressionante, uma coisa de... Para mim parecia um filme, porque foi muito difícil. Há 18 anos, uma barragem da mineradora Rio Verde se rompeu no distrito, deixando 5 mortos. A lama deixou um rastro de 5 quilômetros de destruição e devastou quase 80 hectares de Mata Atlântica. Há cerca de 6 meses, a mineradora instalou este alarme no ponto mais alto do distrito. Mas até hoje, a empresa não ofereceu um treinamento para os moradores para orientar sobre o que fazer em caso de rompimento de uma barragem. São cerca de 5.000 pessoas vivendo no fundo de um vale. Seu Djalma sabe da importância de um treinamento para esvaziar a área em caso de emergência. Eu acho que é muito perigoso, né? Para quem vive aqui, né? Que as pessoas morrem sem saber do que está morrendo. Eu acho que tem que pôr aplicamento e ensinar as pessoas como é que faz, né? A Vale garante que as barragens da região são seguras, o que não tranquiliza os moradores. Dona de uma pousada em meio à mata fechada, Heloísa teme um dia perder este paraíso para a lama. Nós somos moradores invisíveis, como foram os moradores ribeirinhos lá de Brumadinho. Infelizmente, são invisíveis. É isso aí, são moradores invisíveis. Vocês viram só o que a Wanda Sampaio mostrou interessante? A barragem com rachaduras, e simplesmente vai lá, passa uma mão de cimento. É o famoso tapa-buraco, igual na rua aí da sua casa, que vive esburacada. Abre o buraquinho, vai lá, tampa, joga a pedrinha ali e tal. Abre o buraco ali, opa, vai lá e tapa o buraco também. É isso que estão fazendo na barragem. É simplesmente isso que estão fazendo na barragem. Sem preocupação nenhuma. Sem preocupação com essas pessoas que falaram aí com a gente. Até quando esse cimento vai aguentar? Será que aguenta? Será que tem uma manutenção, uma fiscalização periódica por lá? E é por isso que eu questiono. Tá na cara de todo mundo. Todas as autoridades estão vendo. Os proprietários das mineradoras conhecem essa realidade. E o que vai mudar? O que mudou nesses últimos 10 dias de Brumadinho para cá? Nada mudou. Aquela ali rompeu ali em 2001, deixou só 5 mortos. Mas são 5 famílias. E se fosse a sua família aí, dono da mineradora? Hein? São 5 pessoas que perderam a vida e que envolvem muita gente. 5 pessoas que têm pai, mãe, às vezes tem filho, irmão, que seja. São 5 vidas perdidas e que vale muito. Mas para algumas pessoas, como a gente
tem visto aí para empresários, né? Segunda maior mineradora do mundo, mais de 70 mil funcionários, talvez 5 vidas ou até mesmo 200 vidas não valha tanta coisa assim. Olha, além dessas cidades todas que a gente mostrou para vocês até agora, a cidade de Sabará, região metropolitana também aqui de BH, também está em alerta após o rompimento da barragem de Brumadinho. 7,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos estão depositados em uma das barragens da cidade. Essa história aí que mostra pra gente é a Vanessa Nício. 4,5 km. Essa é a distância que separa a casa do senhor Elcio da barragem de Cuiabá, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A preocupação nossa é aquela, né, que o pessoal prefere lamentar as tragédias que preveni-las, né? Então a gente está correndo atrás, associação de bairro, a gente com o legislativo, que são os vereadores, o executivo, o prefeito, e ver o que pode ser feito, né? Depois do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que matou centenas de pessoas e deixou um rastro de destruição por onde os rejeitos passaram, a população de Sabará está apreensiva. Mas quem não tem medo, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, né? Uai, a gente fica com medo, né? Igual nas portagens, como é que tá acontecendo esses negócios, essas barragens. Então a gente fica com medo, sim. Na última semana, autoridades da cidade se reuniram com representantes das mineradoras para discutir a segurança no local. A responsabilidade da prefeitura hoje é só de acompanhamento mesmo do plano de contingência das empresas. Uma vez que a legislação, né, por lei, é de responsabilidade do governo federal, né, as barragens e o licenciamento pelo governo do estado. Outra preocupação levantada durante a reunião são os danos ambientais que podem ser causados em um possível rompimento da barragem. Os danos serão similares ao que a gente viu em todos os últimos rompimentos de barragem, que é o depósito de material de rejeitos ao longo do curso da água e com possibilidade de contaminação com alguns materiais que estão depositados ali há muitos anos. Atualmente, cerca de 7,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos são depositados nessa barragem em Sabará. Caso haja um rompimento, como aconteceu em Brumadinho, a previsão é que a primeira residência, localizada no bairro Pompéu, seja atingida em 40 minutos. Por isso, a importância de planos emergenciais caso ocorra um acidente. Ele tem o objetivo de alertar de maneira segura e dar tempo para que as pessoas possam sair do local e ir para um ponto seguro, e evitando qualquer tipo de risco à vida e de danos ambientais. Ao contrário das barragens de Brumadinho e Mariana, que adotavam o método amontante, a barragem de Sabará utiliza o alteamento a jusante, considerado mais seguro por especialistas. O método jusante, você começa a barragem lá de baixo, aumentando ela aos poucos, como se fosse uma barragem nova, né, com muito mais material e de uma previsibilidade, porque ela vai ser construída em cima de um terreno natural, como se fosse uma barragem nova. Então ele é um método que tem menos variáveis, menos imprevistos do que um método de montante. Por isso ele é mais seguro. Olha, a gente vai ler, eu vou ler agora uma notícia para vocês, que eu comentei algo relacionado agora há pouco. Se eu morrer infartado, pode colocar nos números da tragédia, porque vai me infartar. Vai me infartar as coisas que chegam aqui. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar de liberdade aos engenheiros da mineradora Vale e da empresa alemã TÜV SÜD, presos no caso rompimento da barragem em Brumadinho desde o último dia 29 de janeiro. O relator, ministro Nefe Cordeiro, diz que os engenheiros e funcionários da Vale já prestaram declarações, já foram feitas buscas e apreensões e não foi apontado qualquer risco que eles pudessem oferecer à sociedade. Os 5 engenheiros estão presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais disse que não irá se manifestar sobre o assunto. Deixa eu chegar para cá, eu vim aqui junto com meu amigo Adeilton Oliveira. Como você aí de casa, né, trabalhador, pessoa de bem, que paga os impostos, que está completamente chocado com tudo que viu em Brumadinho, como que eu, você, todos nós, vamos ter esperança no Brasil? Me explica. Vocês conseguem me explicar? Eu estou aqui sonhando, falando em prender alguém do alto escalão da Vale.
Esses engenheiros assinaram um termo, eles garantiram em setembro, que essa barragem não corria nenhum risco de romper. Estava no nível baixo de risco. Meses depois, a barragem se rompe e deixa aí mais de 130 mortos por enquanto. Será que aprenderam, melhor dizendo, o passaporte desse pessoal, dos alemães, né, da empresa? Será que tem garantia que eles vão ficar aqui no Brasil? Gente, são os caras que assinaram o termo. Os caras que são responsáveis pela segurança desse pessoal. Esses caras tinham previsão de ficar presos por 30 dias. 30 dias para serem ouvidos, prestarem esclarecimentos à justiça. Parece que já foram ouvidos aí e já foram liberados. A justiça brasileira, e quando a gente fala isso, a gente que acha ruim, né? Que acha ruim que fala. Defende bandido. A justiça brasileira defende quem não presta. O cidadão de bem, vai roubar um saco de arroz lá no supermercado para você ver. Agora mata 200 pessoas com o rompimento de uma barragem que 5 engenheiros, ou que se dizem engenheiros, assinaram lá e que meses depois a barragem se rompeu. Vai lá e faz isso. Eles não oferecem risco, mas a barragem que eles assinaram que era segura, oferece muito risco. Muito risco. Oferecia, né? Porque agora já não oferece mais nenhum. Já fez todo o estrago que poderia ter feito. E aí você fica na expectativa de que pelo menos vão ficar 30 dias presos para aprender alguma coisa. Ficaram uma semana. Uma semana atrás das grades, já prestaram depoimento e agora estão aí livre, conta bancária. Você imagina quanto um engenheiro de uma empresa alemã não ganha da Vale? O quanto que não recebeu para assinar aquele termo em setembro? Você acha que ele está preocupado? Você acha que eles vão sair da cadeia agora muito tristes, deprimidos por tudo que aconteceu em Brumadinho? Ou você acha que daqui um mês, ou até mesmo uma semana, já não estão trabalhando normalmente, recebendo salários milionários e pouco se lixando para essa galera que a gente vem mostrando? Pessoal das outras cidades que não consegue mais viver em paz. O pessoal não consegue ver uma porta fechar que já sai correndo de medo que é barragem. E aí você confia, mostra aqui sua nora de ministro, mostra sua nora de governador, fala de presidente, de promotor de justiça, e aí com uma semana eles soltam as únicas 5 pessoas que estavam presas por causa desse crime que aconteceu em Brumadinho. Tá de sacanagem, não tá? Hein? Sabe o que eu queria ver? Juro que eu queria ver, sem desejar mal nenhuma a nenhuma pessoa, mas se tivesse, entre todas essas vítimas, se tivesse desaparecido um filho de um ministro, hein? E aí? Um filho de um governador, um filho de um deputado que seja, que já tivesse sido encontrado o corpo ou estivesse desaparecido. Será que tudo ia ser tão levado assim, da maneira que está sendo conduzido? Hein? Será que seria? Mas agora, quem que morreu até agora? Operário lá da Vale, né? Pessoas de baixo escalão ali do administrativo, pessoas que moravam ali em comunidades ribeirinhas, no Paraopeba, que não tem mais nem peixe para comer. Será que tem alguém preocupado com essas pessoas? Hein? Tem alguém preocupado com essas pessoas? Será que quem concedeu essa liminar aí, soltando esses 5 engenheiros, será que está preocupado com alguém que morreu lá em Brumadinho? Será que sente a dor? Será que está assistindo, está ouvindo essas falas dessas pessoas? Daquela menininha de 9 anos que está com a mãe desaparecida e falou que sabe que a mãe vai voltar? Será que eles estão preocupados? Esse país... Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Imaginem vocês, e sem querer ficar com babação de ovo, mas imaginem uma tragédia dessa no Japão. Primeiro que não ia acontecer, né? Primeiro que não ia acontecer. Nunca que uma mineradora igual a Vale ia deitar e rolar na nossa cara, igual eles fazem, né? Igual eles fazem, deitam e rola na nossa cara. Será que fariam isso com os japoneses? Com os americanos? Você já viu uma tragédia como essa nos Estados Unidos? Sem contar furacão, tragédias naturais. Tragédias causadas pelo homem, pela ganância, como é essa tragédia. Será que eles vão ficar impunes? Será que só 5 engenheiros seriam presos e ficariam uma semana atrás das grades? Isso aqui é um circo.
Um circo. Casa da Mãe Joana. A impunidade vai prevalecer, por mais que a gente fique aqui, ó, igual eu que um idiota, colocando a cara a tapa aqui, ó, falando, a impunidade vai prevalecer. Infelizmente, é revoltante ter que falar isso aqui para você aí de casa. Falamos na semana passada que esses caras ficariam um mês atrás das grades, pelo menos. Pensávamos que esse tempo ia estender. Uma semana depois, esses caras que não oferecem risco nenhum, só assinaram uma barragem, né, dando aí a autenticidade de uma barragem que matou mais de 130 pessoas e deixou 199 desaparecidos. Risco nenhum. Repito, não ia ter nenhum filho de ministro lá embaixo, né? Lá no refeitório. Vai se preocupar com quem estava no refeitório da Vale? Hein? Nessas famílias, centenas de pessoas que estão em casa sem saber o que fazer da vida. Estão sem saber o que fazer da vida. Tem gente num quartinho de hotel, marido, esposa, filho, que não sabe o que vai fazer. Mas pelo visto, não tem muita gente preocupada com isso. Infelizmente. Olha só, agora 4 horas e 37 minutos, 4h37. Vamos para mais um rápido intervalo, né? Dar uma respirada, tomar uma água, você aí de casa também. Continue esperando sua participação no WhatsApp, 99772-7663. Daqui a pouco, então, a gente tá de volta com mais notícias, mais repercussão aí sobre essa tragédia em Brumadinho. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas, agora 4 horas e 40 minutos. Olha só, você aí de casa, agora é hora da gente dar aquela pausa para falar de um assunto muito importante. Aliás, assunto que eu falei durante todas as férias aqui do Everton Guimarães, que é a questão do planejamento. Afinal, se preparar para todos os momentos imprevistos que possam surgir é essencial para você aí de casa viver cada vez melhor. Vale a pena refletir sobre esse assunto, viu? Com segurança, a vida segue muito mais tranquila para aproveitar o que realmente vale, que é a companhia da família, dos amigos e de todos que desejamos estar ao nosso lado. Por esse motivo, viva sem preocupações e conte com o Bosque da Esperança Planos Funerários. Confie no trabalho de uma equipe séria e competente que oferecerá aí para você todo o suporte quando necessário. E esse é um assunto importante, já disse aqui várias vezes que a gente não sabe, é imprevisto, você não sabe o dia e a hora que isso pode acontecer. Por isso, você pode contar, você precisa aí de casa do Bosque da Esperança. Pensando em você, para este mês, você aí de casa terá uma grande oportunidade para fazer o seu plano funerário. É o Fevereiro Arrasador. São várias opções de planos funerários com até 20% de desconto. Você não ouviu nada de errado, não. 20% de desconto. Escolha o que melhor atenderá você. E você escolhendo o Bosque da Esperança, eu estou te garantindo, você vai encontrar profissionalismo, conforto e assistência 24 horas. Fevereiro com até 20% de desconto no Bosque da Esperança. Entre em contato e conheça mais cada um dos planos oferecidos. Você vai ligar lá e vai escolher qual o melhor plano que encaixa aí para você e para sua família. Vamos fazer o seguinte, papel, caneta na mão ou pega o celular aí, ó, e anota na sua agenda. O telefone do Bosque da Esperança é o 3218-3232. Repetindo, 3218-3232. Ou você pode acessar o site bosqueesperança.com.br. Aproveita essa promoção então aí, planos funerários com até 20% de desconto no Bosque da Esperança. Mas agora vamos dar continuidade então aqui às notícias do Brasil Urgente Minas, porque o governador Romeu Zema apresentou um projeto de reforma administrativa que prevê economia de R$ 1 bilhão durante os 4 anos de mandato. De acordo com o projeto, o resultado será alcançado com a redução de secretarias, empresas, autarquias e fundações, além do corte de cargos. A proposta prevê a redução das atuais 21 secretarias para 12 pastas. A economia anual esperada com a reforma é de R$ 235 milhões. O projeto vai ser enviado aí um regime de urgência à Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados estaduais. Vamos conferir então o que falou o governador Romeu Zema. Nós estamos reduzindo essa estrutura de secretarias em 47%
Isso vai gerar, durante os 4 anos de governo, uma economia de aproximadamente R$1 bilhão. O custeio dessas secretarias, que até o ano passado eram de 815 milhões, esse ano será de 580. Não há outro caminho a seguir a não ser esse, a fazer cortes que, na verdade, não vão resolver a situação de imediato, mas que é o início da solução a longo prazo. A gente vem acompanhando bastante esses primeiros dias, primeiro mês já completado, né, do governador Romeu Zema. A situação do Zema não é das mais fáceis. Isso não é novidade para mim, não é novidade para você. A gente sabe que Minas Gerais é um estado que está afundado. Está mais fundo já que o Titanic na situação financeira. Já falamos de algumas medidas aqui, algumas que elogiamos, outras nem tanto, como a questão do parcelamento do 13º salário, que eu repito, não concordo com o funcionário público ter que receber um direito que está previsto em lei dividido em 11 vezes. Não concordo com isso. Mas agora, por outro lado, esse número de secretarias aí de 21 para 12, na minha opinião, vem num excelente momento. A gente sabe que essa redução, esses cortes estão sendo feitos muito bem pensados, analisados. Se não enxugar a máquina, gente, se não enxugar a máquina, não dá para imaginar a situação do Estado daqui a 10 anos. Imagina só, se em 2019 a gente está vivendo uma crise dessa, imagina manter o tanto de gente que trabalha e recebe as custas aí do governo durante mais 10 anos. Não aguenta. Não tem mais quem aguenta. Que bom, quando a gente vê, inclusive, uma medida dessa, como do Romeu Zema, a gente acredita que exatamente isso, as pessoas que votaram no Zema acreditaram nisso, né? A gente falou isso, as urnas em outubro mostraram uma nova linha de raciocínio da população brasileira, né? As pessoas pediram um novo rumo para a política. Então, o Zema está fazendo jus aí aos votos, né? Surpreendeu todo mundo na eleição e agora, então, está tomando medidas drásticas e vai reduzir as secretarias do Estado de 21 para 12 pastas. E olha só, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã em uma operação do Ministério Público de Minas Gerais contra fraudes cometidas no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Divinópolis, região centro-oeste aqui do estado. Além de Divinópolis, os mandados também são cumpridos em Belo Horizonte, aqui capital mineira, Nova Lima e Santa Luzia. Segundo o Ministério Público, o objetivo da operação é combater fraudes do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Divinópolis a procedimento licitatórios destinados à contratação de empresas para realizar serviços de assessoria jurídica ao Instituto. Um dos alvos é a presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Divinópolis, que será afastada por uma ordem judicial. E o número de casos prováveis de dengue em Minas Gerais em janeiro é 500% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no mês passado foram registrados 12.323 casos, entre confirmações e suspeitas, enquanto em 2018 foram apenas 2.042 casos. 2 mortes neste ano são investigadas. 61 municípios estão em estado de alerta. Em relação às outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, no primeiro mês de 2019 foram 214 casos prováveis de febre chikungunya e 49 casos prováveis de zika. Todo ano, verão, é a mesma história. A gente cobra aqui bastante medidas do governo municipal, estadual, mas, gente, a Aedes aegypti é um problema nosso. Esse é um problema nosso, que nós podemos pôr um fim. É dentro de casa, é tomando aquela meia dúzia de medidas básicas, bem básicas, que a gente nem precisaria falar mais, virar garrafa de cabeça para baixo, não deixar água acumulada em pneus, colocar terra em vasinho de planta, é o mínimo do mínimo. E aí, sabe o que eu me pergunto, às vezes, quando eu falo de dengue, né? Melhor dizendo, do Aedes aegypti? É um mosquitinho desse tamanho, desse tamanhozinho assim, ó. E a gente não consegue pôr um fim no mosquito. Dá para acreditar? É só deixar a caixa d'água tampada, como a gente está vendo ali, ó. Meia dúzia de atitudes em casa. Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente já ia diminuir aí, ó, 80% no número de casos dessas doenças. Mas parece que aqui até um mosquitinho desse tamanhozinho assim, ó, dá um trabalho surreal. Uma jovem de 18 anos é presa com cocaína e armas
suspeita de tráfico de drogas na madrugada de hoje, no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, região metropolitana aqui de BH. Segundo a Polícia Militar, Dominique Lohane Mendes Martins, de 18 anos, foi abordada depois que os militares desconfiaram da atitude da mulher. Com a aproximação dos policiais militares, a suspeita tentou esconder um celular dentro da roupa e não soube explicar a origem do aparelho. Eles foram até a casa da autora, onde encontraram uma espingarda, um revólver. Olha, ó, tá vendo tudo na sua tela o que foi apreendido aí com esta mulher de 18 anos, hein? Foi encontrado aí um carregador de pistola, 83 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha, 3 celulares, uma balança de precisão, munições e R$631. A suspeita não quis falar sobre o material apreendido, ela foi presa em flagrante. Está vendo então na sua tela o excelente trabalho da Polícia Militar, então, que prendeu essa mulher aqui na região metropolitana de BH. Por onde que ela foi parar aí, ô parente? Atrás das grades. Estava muito bem intencionada também ali, como você viu, né? Uma trabalhadora brasileira, né? Super bem intencionada, tinha só coisas boas em casa, mas tudo foi apreendido e ela já está onde mesmo, parente? Já está atrás das grades. Olha só, o Consulado do Brasil em Buenos Aires confirma que encontraram os corpos dos montanhistas capixaba Fabrício Amaral e do mineiro Leandro Ianota, que escalavam um monte na região da Patagônia Argentina no último dia 19 de janeiro. A informação foi divulgada pela irmã do capixaba Fabrício, Luciana Amaral, que usou as redes sociais para se pronunciar. Na publicação, ela diz que a Justiça Argentina determinará os próximos passos e informará oficialmente sobre o local do acidente. Os brasileiros tinham o costume de escalar e eram conhecidos pela grande experiência. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, lamenta o acidente e informa que vai continuar prestando apoio consular a essas famílias. Representantes da FAENG se reuniram com produtores rurais para levantar as principais necessidades dos trabalhadores afetados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Marcelo Silveira na tela. Elaine tem uma lavoura em Mário Campos, um dos municípios onde o rio Paraopeba foi mais afetado pelo rompimento da barragem. O prejuízo da agricultora já chegou aos R$5.000, já que ela não pode usar a água do rio Paraopeba para irrigar a plantação. Eu tô vendo as plantas morrer e sem poder fazer nada, simplesmente nada. Hoje mesmo, que choveu de ontem para hoje, né? Fiquei muito alegre, mas infelizmente a chuva não vai durar para sempre, né? Aí vem o sol, que é a única parte pior. Você vê as plantas morrendo e não pode fazer nada. Em Pará de Minas, o Sindicato Rural não para de receber ligações. São pecuaristas que estão com medo do desabastecimento. Liga para o sindicato se nós podemos usar ou não podemos. Se você escutar, o governador não pode usar. Se você escutar o pessoal da Vale, eles falam que está dentro da especificação ainda correta. Então a gente não sabe o que a gente faz. Para tentar diminuir o impacto da tragédia e evitar mais perdas, um encontro reuniu produtores rurais da região e representantes de sindicatos na Câmara Municipal de Brumadinho. Quem participou cobrou soluções mais imediatas para o problema. Não adianta nada ficar marca reunião, mas o pessoal tem aluguel para pagar, eles têm CEMIG, eles têm os produtos, muda, o adubo, tudo isso, o pessoal está devendo isso tudo. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, cerca de 180 agricultores foram atingidos pelo rompimento da barragem. Eles são pequenos produtores que juntos seriam responsáveis por quase 300 hectares de área agrícola. Durante o encontro, a Federação da Agricultura se comprometeu a ajudar os produtores, dando suporte nas áreas técnicas e jurídicas. 2 problemas fundamentais, eu acho. Primeiro, tem que haver alguma indenização imediata desse pessoal para eles poderem sobreviver. Segundo, tem que pensar, água é uma questão fundamental. Onde ela não puder ser ofertada, ela vai ter que ser trazida até que as condições permitam usar aquela água. Então, as universidades têm que estar monitorando permanentemente. E também fornecimento de alimentação para o rebanho. Por aqui também encontramos pecuaristas de outras cidades situadas ao longo do rio Paraopeba. Eles estão com medo de o efeito do rompimento chegar até eles. A Vale se comprometeu a levar água através de caminhões-pipas
para atender a dessedentação das famílias e os animais. Tá? Nós temos que olhar por esse lado. A mineradora Vale, para saber o que será feito por esses produtores, é claro, e por meio de nota, a Vale informa que está garantindo o apoio necessário para todos os agricultores e famílias afetadas, atendendo a todas as demandas que estão sendo mapeadas pela empresa e pela Emater, como, por exemplo, o fornecimento de água para consumo humano e também agropecuário. Vamos nessa? Agora 4h54. Olha só, amanhã Everton Guimarães, o melhor apresentador do estado de Minas Gerais, está de volta. Eu encerro aqui então essa minha fase apresentando aqui o Brasil Urgente Minas. Foi um grande prazer. Muito obrigado a você que me acompanhou durante todo esse mês. As mensagens de carinho, recebi muita coisa no WhatsApp, redes sociais. Foi um grande prazer. Obrigado, pessoal aí de cima do Twitter, os cinegrafistas aqui do estúdio, a direção da casa, a minha chefe de jornalismo, Fantine Godoy. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi um imenso prazer e a gente continua se vendo aqui na tela da Band Minas. Você fica agora então com as principais notícias do Brasil e do mundo com José Luiz da Atena e a gente se vê aqui na tela da Band Minas. Até mais!